Hoje nós vamos falar aí sobre na trilha, né, de diversidade e acessibilidade. Muito obrigada aí pelo espaço, né? Vamos falar um pouquinho sobre política pública e UX dentro da acessibilidade, mas primeiro a gente vai se apresentar, né? Então, quem nós somos? Eu sou Ana Flávia, sou antropóloga, estudo política pública e também atuo como UX Researcher. Eu sou morena, sou negra e cabelo cacheado, castanho, escuro. Estou vestindo uma camiseta preta, a camiseta do evento. E na imagem eu estou com uma blusa preta e uma Sharpie vermelha. Maravilha, agora me apresentando um pouquinho também. Eu sou a Kátia, sou formada em marketing, também atuo como X-Research. Sou uma mulher branca, com cabelo loiro até a altura do ombro. Estou vestida com uma camiseta também do TDC, com a frase "Lugar de mulher é onde ela quiser". E a minha foto que está na tela na apresentação é com uma blusa vermelha e cabelo solto, né? Nessa época, acho que eu estava mais loira, viu, gente? Um batom vermelho muito bonito, né, Kátia? Então, partindo aí da nossa apresentação, né, do que a gente vai falar hoje? Então, essa tarde a gente separou esse tema para vocês, UX Research como ferramenta de políticas públicas e acessibilidade. E é interessante porque a gente pode, assim, poderia separar esse tempo para falar só sobre UX Research ou só sobre políticas públicas ou só sobre acessibilidade ou ferramentas de acessibilidade, mas hoje a gente resolveu aí dar um parâmetro, mostrar um panorama geral aí de como esses três grandes temas podem conversar. Então, para começar, o que é UX Researcher, né? UX pertence a um campo do design que compreende, entre outras coisas, a percepção, o entendimento e a usabilidade das telas pelas pessoas que se relacionam com ela. Tá, mas e daí, né, gente? Agora, desenhando, o que significa UX Researcher? Nós somos o profissional que pesquisa e nós somos, assim, um detetive da experiência do usuário. Então, não é só sobre entrevistas, não é só sobre pesquisa material, mas também é toda a experiência do usuário. A gente é realmente um detetive. Então, nós investigamos se a usabilidade da tela, do site, do aplicativo está ok, se ela está compreensível para todas as pessoas. Nós também investigamos se o conceito da tela, o conceito do produto, ou o conceito do serviço está sendo bem entregue, está chegando aí ao usuário de uma forma que ele espera. Então, nós estamos aí dentro do grande campo da tecnologia, dentro do campo do design, mas nós precisamos saber de muitas coisas. Então, quais coisas são essas, né? Pessoas, principalmente. O pesquisador, né, de experiência, ele tem que saber muito, tem que conhecer pessoas no geral, pessoas, comportamentos, segmentos. Também temos que conhecer muito sobre produtos e serviços, principalmente os quais a gente está trabalhando, né? E temos que saber também de tecnologia. Então, UX, ele trabalha para testar, avaliar e otimizar a interação das pessoas com os designers, com as telas, com os desenhos. Então, é muito interessante aqui a gente pontuar que nós não levamos nada para teste para validar. Não, nós levamos para teste para testar mesmo, para estressar o produto, a tela, para a gente conseguir oferecer aí o melhor resultado de insumos para poder otimizar esse serviço, esse produto, essa entrega, né? Mas, tá, e a política pública? O que tem a ver tecnologia com política pública, né? Então, política pública são iniciativas majoritariamente públicas que buscam mitigar problemas sociais. Conceitualmente, ela pode ser trabalhada dentro do campo da administração, da política, da economia, da gestão pública e entre outros, né? Aí também pode entrar antropologia, pode entrar psicologia, pode entrar muitos campos científicos. Mas aí, o que tem a ver política pública com UX Researcher? Aí eu pergunto para vocês que estão ouvindo aí, alguém já entrou em algum site
público que deu aquela travada ou que não estava muito bem claro onde estavam as informações? Acho que todos nós, né? E não precisa ser necessariamente um site público, pode ser mesmo um site privado. E é interessante a gente pontuar isso, que a política pública não necessariamente está vinculada a uma iniciativa governamental ou estadual. A política pública pode ser uma iniciativa de uma política corporativa. Então, a gente tem, assim, conceitualmente, que a política pública é uma obrigação do Estado, mas como a política pública é resolver problemas de pessoas, então a gente também pode ter políticas públicas nos setores privados. E isso tem sido muito explorado nas grandes corporações, porque cada vez mais, né, as pessoas estão mais conscientes, fazendo um consumo mais consciente. Então, é muito importante que a empresa tenha uma política corporativa mais responsável ambientalmente, socialmente, né, e com a equidade. Então, a grande diferença entre serviços públicos e serviços privados. A pesquisa tem sido muito utilizada por players privados, né, para gerar valor em produtos e serviços que são pagos, mas existe uma obrigatoriedade em disponibilizar esse acesso de forma igualitária. E aí que a gente entra, né, na acessibilidade. Mas só antes de entrar aqui na acessibilidade, eu gostaria de pontuar que, então, né, já vou fazer essa chave. Então, por que UX Researcher e políticas públicas fazem sentido, né? Por que tem que ser uma ferramenta de UX Research, tem que ser uma ferramenta de política pública? É porque como já foi consolidado a necessidade de pesquisar como o serviço e como o produto está chegando nos usuários, o mercado já sabe isso, grandes players, né? Então a gente sabe que o Google, a Microsoft são pessoas que mais contratam. Agora o Meta também está contratando muitos pesquisadores, porque eles querem otimizar essa entrega. E é muito importante que dentro das políticas públicas, governamentais ou privadas, também haja esse compromisso com pesquisar quem está utilizando esse serviço ou esse produto. Então, vamos agora para a acessibilidade. Maravilhosa. E daí, falando de acessibilidade, né, gente? A Ana deu uma base aí para gente de política pública e research, aonde que se casa e onde se encontra esses dois pilares, né? E a acessibilidade, ela tem que vir em paralelo com tudo isso, né? Porque a acessibilidade nada mais é do que a gente falar de pessoas, fazer para pessoas e pensar em pessoas, né? É permitir oferecer a possibilidade daquela pessoa utilizar o seu site, utilizar suas ferramentas, passear, vamos dizer assim, né? Pelo seu supermercado, se a gente for pensar, pela sua loja, sem que nenhuma barreira, seja ela arquitetônica ou via tecnologia, possa travar, né, esse percurso dessa pessoa. Então, acessibilidade é sobre pessoas. E daí me pergunta, né, tem tantas leis, normas, né, WCAG, enfim, a gente não quis entrar muito nesse mérito. O que eu quis trazer mesmo é o desenho universal, né, aplicado às pessoas. E trazer aqui para a gente pensar um pouquinho como o desenho universal ele pode nos nortear para que a gente possa pensar em pessoas, trazendo para a nossa vida, linkando com tudo isso aí que a Ana falou. Aí, Ana, se quiser passar. Então, aqui falando um pouquinho dos 7 princípios, né, do desenho universal. Nossa, Kátia, mas são 7 princípios. Como que eu vou gravar isso, né? Conforme eu for falando, eu acredito que vai ficar de uma forma mais clara. Dentro dos 7 pilares, né, a gente tem o uso equitativo, a flexibilidade de uso simples, informação de fácil percepção, tolerância a erro, baixo esforço físico e dimensão e espaço para acesso e uso. E daí, falando um pouquinho de cada um, uso equitativo, vamos pensar assim, é uma coisa que a gente tem que possibilitar acesso a todos. Tá, mas eu já possibilito, será mesmo?
Será que o seu software, será que o seu site está possibilitando que aquela pessoa faça a navegação via teclado? Será que essa pessoa ela só consegue acessar algum campo do seu site somente com o mouse? Será que está fácil essa navegação por teclas de atalho? Então, tá aí para a gente pensar, né? Flexibilidade de uso. Permitir que essas pessoas utilizem, né, o que você projetou, o que você pensou, o seu produto, de qualquer forma. Eu preciso utilizar ele tanto no meu computador, preciso utilizar no celular, eu preciso utilizar ele com leitor de tela, ou eu preciso utilizar ele com uma lupa. Então, eu vou aumentar esse site, eu vou aumentar esse meu desenho, essa minha informação, e o quanto essa informação ela vai ficar quebrada para o meu usuário. Então, tudo isso a gente tem que pensar e entra aí também nesses 7 princípios. Uso simples e intuitivo. Tudo bem, tudo que eu faço, eu tento pensar de forma que vai ficar bonito, mas nem sempre o bonito, ele é intuitivo, né? Então, aquele monte de texto, vamos dizer, aquelas letras bonitas, coloridas, cheias de fundo, cheias de enfeites, nem sempre isso ele é acessível, nem sempre isso ele é intuitivo, né? Então a gente precisa ter cuidado com com as fontes que a gente vai utilizar para fazer aí a nossa comunicação, passar a nossa imagem, né? E também texto simples, né, gente? A gente tem até um ponto que fala dentro de UX que a nossa comunicação ela tem que ser para uma criança entender. Então, independente do nosso público, esse público ele precisa entender a nossa mensagem. Mesmo eu passando uma mensagem para uma pessoa super tecnológica, né? Ou até mesmo para um idoso, né? Será que se eu der esse texto para o meu pai, para minha avó, ele vai entender o que está sendo falado aqui? Será que ele vai conseguir se achar ali dentro? Eu trabalho, né? Eu e a Ana, a gente está dentro do âmbito bancário, né? Do mundo financeiro, né? E daí a gente se pergunta, né? Será que os clientes entendem taxa de juros, custo efetivo? Como que é para o cliente entender todas essas nomenclaturas financeiras? Então, aí é um dos nossos desafios também, é tentar quebrar essas barreiras de comunicação. Tolerância a erro. Então, quando a gente está lá, né, fazendo o nosso site, ou até mesmo navegando, eu acho que não tem coisa mais confortante que a gente vai preencher lá um formulário. A gente já sabe o que a gente precisa preencher ali naquele campo. Então, exemplo, eu preciso colocar o meu nome. Ok, mas ali está pedindo só o nome. Mas o meu campo, ele obriga que eu faça o nome completo, porque senão ele não vai aceitar. Então, coloca lá dentro do seu campo de formulário que você precisa do nome completo, né? Telefone, eu vou colocar o telefone sem o DDD. Não, mas eu preciso do nome com DDD. Então, coloca lá, né, o telefone que você precisa com DDD. Isso acaba diminuindo o índice de erro daquela pessoa. Então, quando a gente erra, né, nas nossas navegações, causa uma frustração, a gente acaba se sentindo mal quando a gente erra. Então, quebrar, né, essas possibilidades de erro vai agradar muito mais o nosso usuário. Baixo esforço físico, né, gente? Isso aqui eu acho que eu não preciso nem falar, que norteia muito a acessibilidade, tanto a digital como a arquitetônica. Quem hoje não gosta de chegar no shopping, né? Vamos trazer um pouquinho aqui para a nossa realidade e ver as portas abrindo para você sozinho, assim, né? Aquelas portas automáticas. Isso é um baixo esforço físico, se a gente trazer para o arquitetônico, né? Ou seja, a porta automática é algo que favorece a todos no quesito de acessibilidade, sem você precisar de acessibilidade. E daí, trazendo para a parte digital, conteúdos muito extensos, né? Eu fiz um site lá, eu fiz um artigo, e esse meu artigo ele tem vários tópicos. E daí o meu usuário ele só quer ler um dos tópicos, ele não quer ler o meu artigo inteiro. Por que eu não vou colocar um sumário para ele? Um sumário linkável. Ou seja, ele vai se nortear ali e você vai diminuir esse esforço do seu usuário.
Então, é pensar nessas pequenas coisas, que se a gente for pensar, não é acessibilidade para um público, é acessibilidade para pessoas. Porque hoje, quando a gente está lendo um livro, às vezes, principalmente se é um livro de consulta, né? Faz um artigo de consulta, a gente quer ficar voltando ali naquele livro, e até mesmo pensar em alguns pontos importantes. O sumário é a forma mais fácil da gente fazer isso, né? Então, isso é algo que favorece a todos, independente se tem deficiência, se é idoso, se não é. Então, é esse o princípio do desenho universal. E o último princípio é a dimensão de espaço para acesso e uso. Isso nada mais é do que o tamanho das coisas que a gente está colocando para o nosso usuário. Tamanho de botão, tamanho de campo clicável, tamanho de espaçamento. Será que o meu usuário está confortável com aquele botão que ele vai clicar? Será que o meu usuário ele não quebrou o braço e ele era destro e agora ele está canhoto? Ou vice-versa? Será que ele vai conseguir mexer com a mão que ele não tem habilidade? Aqueles meus botões pequenininhos, aquela navegação que não dá para aumentar, será que ele vai conseguir? Então é isso, é ter cuidado, né, no tamanho aí das nossas soluções, dos nossos produtos que a gente vai disponibilizar, seja ele aí de tamanho de botão, fonte, contraste também, então tudo isso entra. Então esse aqui foi um breve resumo, assim, tentando trazer um pouquinho para esse universo de acessibilidade, norteando tudo o que a gente pensa quando a gente vai olhar, né, fazer testes e conversar com o nosso usuário, trazendo para esse âmbito também da acessibilidade. O quanto que aquela solução ela está facilitando o dia a dia dele, seja no texto, seja na linguagem, seja na imagem, seja na quantidade de funções que aquilo ali vai permitir para ele. Pode passar. E é interessante, só complementando, é interessante a gente pensar que todos esses princípios do desenho universal, eles são interessantes não só para a acessibilidade, né, para garantir a acessibilidade, mas para garantir que todo público use, né, o público no geral, mesmo aquela pessoa que agora não está, né, necessitando de uma dessas ferramentas, mas que seja mais fácil e gostoso usar um site, né? Ninguém gosta de entrar em uma página, uma tela que está muito carregada, ou que seja difícil de descobrir ali o que você tem que fazer. Então, é muito importante para a gente pensar o próximo ponto, de que acessibilidade não é para pessoas que estão com algum problema de acesso. Acessibilidade é para todo mundo, né? Exatamente. Até trazendo um exemplo muito bacana que a gente pode linkar com o uso simples e intuitivo, é a nova forma de pedir passaporte, né? Atualmente, quando você entra nesses sites públicos, né? Como a Ana tinha falado, tem uma nova funcionalidade que daí eles mudam a ordem dos meses, né? Do ano, para remeter ao seu cadastro e você basicamente fazer lá o seu cadastro de forma rápida. Só que o quanto isso ele é intuitivo para o usuário. Será que foi feito teste com o usuário para que ele faça esse cadastro, para que ele faça a emissão do seu passaporte? Será que foi testado com diversos públicos, até pessoas que têm algum nível de deficiência intelectual, seja ela qual for, até mesmo o autismo, né? Ou seja, acaba confundindo a ordem, né? Tem uma divergência dos meses, ou seja, eu sei que vem janeiro, fevereiro, março e abril. Aí vem janeiro, outubro, dezembro, e daí ali dentro o usuário ele tem que se exercitar para poder desvendar uma tarefa que poderia ser muito mais simples e intuitiva para ele. E daí vem tudo isso. Se esses sites eles fossem testados com pessoas reais, essas barreiras provavelmente elas seriam quebradas. E daí pode vir a pergunta, né? Mas como que eu vou testar com pessoas, né? Como que eu incluo pessoas? ONGs, né? Comunidades locais aí da região provavelmente conseguem fazer essas pontes para auxiliar nesses links e você conseguir testar o seu produto, conseguir testar o que você está pensando em fazer, até mesmo antes de fazer.
Então, testar com pessoas acima de 60 anos, testar com pessoas com diversos níveis de deficiência, seja ela física, visual, intelectual, auditiva, criar, né, dessa forma, uma solução e um produto que todos vão conseguir usar. Não é você criar um produto apenas para a pessoa com deficiência, é você criar um produto para que todos utilizem, né? Então, isso é possível, né? Hoje, a nossa tecnologia, as tecnologias que a gente tem, é possível que a gente faça um site, um app, para que todos consigam usar. Mas, para isso, a gente precisa pensar nas especificidades, né, de cada pessoa usando. A gente precisa pensar que o meu idoso, que é a minha pessoa de 60 anos ou mais, ela pode ter algum tremor na mão. E como que é isso para ela, né? Como que é isso ela mexendo lá no seu aplicativo? Eu posso pensar que uma pessoa com deficiência visual vai acabar utilizando um software com leitor de tela, né? Vai usar lá o seu sistema, talvez nativo do celular, ou até mesmo baixar algum no computador e utilizar, né? Pessoa com deficiência auditiva vai precisar de apoio de Libras, né? Precisa. Então, eu coloquei um vídeo, eu não vou deixar apenas uma legenda, eu vou colocar lá também o intérprete de Libras, né? Então, se estou fazendo um conteúdo, ou minimamente uma legenda, é o mínimo, né, que a gente precisa entregar ao nosso usuário. Pode passar, Ana. E daqui eu deixo uma frase que eu gosto muito, de um designer da Amazon, né? Que todo mundo tem uma deficiência em algum momento ou outro. Seja com o braço quebrado, seja uma mulher grávida, sendo criança ou sendo mais velho. Então, estar neste momento, né, que às vezes as pessoas categorizam como pessoa com deficiência, deficiência física, cadeirante, deficiência auditiva, deficiência visual, enfim, esses nichos é muito mais que isso, né? Acessibilidade é para todo mundo em algum momento já passou por isso. Mulher pode ser que fique grávida, vai andar com um carrinho de bebê, criança corre, tropeça. Por que a sua calçada é toda quebrada? Por que a sua calçada é difícil de andar? Né? Então, é pensar um pouquinho nisso, é trazer esses insights, né? E mudar realmente o nosso pensamento de que não é só pessoa com algum tipo de deficiência que a sociedade colocou que vai precisar de acessibilidade. Todo mundo precisa. Seja em qualquer momento, alguém vai precisar. Então, eu acho que essa frase, ela norteia muito, assim, traz muito para a nossa realidade. Porque, como eu sempre costumo falar para a Ana, acessibilidade, quando a gente traz para a nossa vida, a gente traz para o nosso pai, para a nossa mãe, para os nossos avós, para os nossos filhos que vão entrar num app ali do YouTube, que tem que ser mega intuitivo para ele assistir o seu desenho, quando a gente pensa nisso e fala, puxa, isso é acessibilidade. As coisas ficam mais leves e a gente consegue atender tantas normas, tantas leis, de uma forma leve e tranquila. Muito boa, perfeita, Kátia. Acho que a gente já tem aí um próximo tema para uma próxima conversa, que é o quanto a acessibilidade impacta nos negócios, né? Porque a gente vê aí que o design da Amazon, que assim, a Amazon mudou a forma como entrega, como vende produtos, né? E olha só como pensar em acessibilidade gera impacto nos negócios, né? Então, aí, para concluir, a gente falou, né? Separou aí algumas palavras-chave, que é pesquisa com pessoas reais. Então, você coloca o seu usuário, né? Você coloca a pessoa que vai consumir o seu produto ou a quem o seu serviço se destina no centro dali da produção dessa entrega. A gente precisa resolver problemas sociais, que são problemas de acesso, problemas de democratização de acesso, né? Através de política pública, pensando aí na acessibilidade. E como nós estamos aqui, com certeza, né, o que engloba tudo isso é tecnologia. Então, a gente se coloca à disposição para responder perguntas, e também o nosso LinkedIn, nosso contato está na página do TDC. Fiquem à vontade aí para questionar, para falar qualquer coisa, complementar também. E é isso.
Então, como isso que eu já falei, né? Tudo que a gente já falou até agora é prestação de serviço, política pública, é política corporativa, e não importa aí o espaço onde a gente está imerso, né? A pesquisa sempre vai ser a melhor ferramenta de aproximação e de entendimento desse público. Muito obrigada.